Olá, aluno, olá, aluna, sejam muito bem-vindos. Olá, tutor, olá, tutora também. Bom trabalho para nós, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro. Eu sou a professora Débora Kirneve, responsável pela disciplina de Geometria Descritiva aplicada à Arquitetura 1. E o tema do nosso encontro de hoje é planificação e isometria. Primeiramente, eu vou apresentar a minha formação. Eu tenho bacharel em Arquitetura e Urbanismo. Também tenho um MBA em Gestão de Projetos e estou me especializando na área também de Auditoria e Perícias. Eu tenho formação na área de Educação, licenciatura em Matemática e Letras, formação em Psicopedagogia, mestrado e doutorado na área de Ensino de Ciências e Educação Matemática. Antes de iniciarmos a discussão do encontro de hoje, eu vou retomar uma dúvida do chat do final da aula passada, que está na Câmara de Documentos, e vamos discutir. A pergunta é a seguinte: nós queríamos ver uma aplicação prática sobre a definição de ângulo para vista auxiliares. Eu vou usar um modelo que está aqui na nossa câmera auxiliar e esse modelo ele possui um plano inclinado. Dessa forma, se eu for definir, então aqui no nosso modelo tem esse plano inclinado. Se eu for projetar isso no plano horizontal e vertical, a câmera ela funciona como um plano de projeção. Então, você está olhando a vista superior do objeto, quando eu estou nessa posição. E o que vai acontecer com esse plano inclinado? Ele vai sofrer distorção. Nessa outra posição, eu também estaria visualizando a vista, só que aqui nós estaríamos vendo a vista frontal e esse plano inclinado também sofreria distorção. Como eu determino o ângulo? Então, na lateral da representação, eu consigo ver essa linha de divisão e por meio dela, eu consigo ver a inclinação do meu ângulo. Ó. Esse ângulo em particular, que está aqui representado, ó, eu consigo por meio de uma linha nessa posição, eu meço 45 graus. Dessa forma, o meu plano de projeção em relação a essa, que vai ter a representação da vista auxiliar, precisa estar na mesma inclinação que o plano da figura. Então, sempre que eu for definir um plano auxiliar, eu preciso, dessa forma, observar o meu objeto e, a partir disso, fazer a representação. Outra dúvida que emergiu hoje no nosso encontro na aula atividade é em relação à representação de um sólido. Eu vou voltar à câmera de documento e nós vamos agora ver um outro exemplo. Então, na aula atividade 2, a questão 5, houve uma pergunta em relação a como representar a figura 1 e a figura 2. Eu vou falar da figura 1 e a figura 2 vai ficar como atividade. Nessa figura 1, percebam que nós estamos representando na malha isométrica. Essa malha pontilhada que você tem aqui na parte de ilustração nos dá as unidades a serem consideradas. Então, aqui eu tenho 4 unidades de profundidade, 4 unidades de largura e 4 unidades de altura. Eu uso isso como referência também para construir aqui a representação desse plano que está inclinado. Então, ele está aqui na inclinação quando eu tenho um deslocamento aqui de 2 unidades nessa direção e 2 unidades nessa direção. A partir disso, então, nós vamos para a representação em épora. Então, aqui eu tenho a representação em épora. E como que eu vou representar? Tem uma consideração lá no enunciado que eu tenho que adotar 2 unidades de cota e 2 unidades de afastamento. São chamadas unidades porque você pode definir a escala que você julgar conveniente. Eu adotei aqui a escala de 1 para 100, então fiz o dimensionamento. Essa notação normalmente não é marcada. Eu marquei aqui para a nossa explicação. Então, eu fiz aqui a marcação na escala de 1 para 100. Aqui nós temos a linha terra e aqui nós temos o plano de perfil que está sendo indicado em vista. E a partir disso, eu escolhi um ponto de referência, marquei 2 unidades para cima, que é a nossa cota, e 1 unidade para baixo, que era nosso afastamento, e marquei os pontos iniciais para começar a representação em vista. Então, aqui nós temos a vista frontal, conforme as unidades demarcadas, a vista lateral esquerda e a vista superior. E dessa forma, então, nós vamos agora, então, dar início ao nosso encontro de hoje e eu vou, então, contextualizar o nosso encontro. Acompanhe no slide.
Nós vamos falar das vistas e para falar das vistas nós temos aqui um exemplo de perspectiva axonométrica. Essa representação em perspectiva nos mostra que foram necessários vários sólidos para a sua ilustração, bem como figuras planas. Nós temos outro exemplo, acompanhe no slide. Essa é uma aplicação da isometria, que é uma das formas de perspectiva. E nessa representação você também percebe o uso de formas curvas e formas ali que são similares a blocos retangulares. Você pode ter andado no seu percurso do dia a dia e ter observado numa paisagem urbana também o uso de diversas formas geométricas. E é sobre isso que nós vamos tratar no decorrer do nosso encontro. Para nortear, nós temos uma situação geradora de aprendizagem. É o monumento da Cruz Caída, que é uma escultura do artista Mário Cravo, inaugurada em 1999 por ocasião da comemoração dos 450 anos de fundação da capital da Bahia, Salvador, tendo 12 metros de altura e confeccionada em inox e inspirada no simbolismo da cruz. Ela homenageia o desaparecimento da antiga Igreja da Sé, a principal do Brasil, para permitir a passagem de bondes até o terminal da Sé. Esse é o monumento da Cruz Caída. Nós vamos utilizar no decorrer da nossa aula essa representação. E o que nós podemos observar nesse exemplo? Nós temos superfícies planas e superfícies inclinadas, além de sólidos geométricos e da composição de sólidos. Dessa forma, com esses elementos, nós temos aí que fazer um estudo a respeito da geometria. Então, no decorrer do nosso encontro, eu vou detalhar aí a parte da geometria plana, a parte da geometria espacial e também como representar as planificações e algumas ilustrações em isometria. Desse modo, de tempos em tempos, um monumento precisa sofrer algumas intervenções de reformas em partes da sua superfície. Como você notou, o monumento da Cruz Caída é composto por superfícies tanto do tipo planas como do tipo inclinadas. E se você fosse o profissional designado para descrever graficamente esse monumento, como você faria? Dessa forma, então, nós vamos fazer o estudo da geometria e utilizar esses conhecimentos para fazer algumas resoluções de situações problemas. Entes geométricos. O primeiro passo para nós entendermos uma representação tridimensional é ter aí como base alguns entes geométricos. Então, nesse bloco, nós vamos introduzir os conceitos mais elementares da geometria plana e, a partir disso, depois, posteriormente, aprofundar os conceitos relacionando com a geometria espacial. Então, vamos iniciar aqui falando dos entes primitivos. O que são os entes primitivos? A base de toda a geometria. Então, nós começamos aí destacando o ponto, a reta e o plano. A notação de ponto, usualmente, é dada aí por letras maiúsculas e aqui nós temos a ilustração de como eu vou representar ele, seja num desenho bidimensional ou tridimensional. A reta, ela é um elemento indicado por letras minúsculas e aqui nós temos uma ilustração da representação da reta. Já os planos, eles utilizam letras do alfabeto grego, aqui tem alfa, beta e lambda, e gama, aliás, e aqui tem a ilustração de um plano beta. Essas ilustrações são notações, termos usuais, então sempre que você for fazer uma representação gráfica, essa seria a notação indicada, recomendação para as suas representações. A partir desses elementos, nós temos aí os objetos planos, são aqueles que nós trabalhamos aí bidimensionalmente. No dia a dia, nós nos deparamos com diversos deles. Vamos conhecer as principais propriedades. Vamos começar aí com o triângulo. Ele pode ser classificado de acordo com os seus lados. Aqui nós temos um exemplo do triângulo do tipo equilátero. Equi significa 3 medidas iguais, equilátero, lados iguais. Aqui na ilustração, quando você observa, esses riscos indicados nos lados do triângulo é a notação do desenho que nós utilizamos para falar que essas 3 medidas são iguais. Qual seria, então, a consequência de ter 3 lados iguais?
Necessariamente, se nós fazemos um triângulo equilátero, os seus ângulos também vão ser com a mesma medida. Então, todo triângulo equilátero também possui 3 ângulos iguais e, por conta da soma interna sempre ser 180, esses ângulos acabam correspondendo a 60 graus. É uma característica desse tipo de triângulo. Voltando ao slide, o outro exemplo é o triângulo do tipo isósceles. Isósceles quer dizer que possui 2 lados da mesma medida. Então, essa notação nós vamos indicar dessa forma, esses 2 risquinhos seria para o tipo do triângulo isósceles e, consequentemente, aqui, ó, na sua base, os seus ângulos, eles vão possuir a mesma medida por conta dos lados. E o outro tipo de triângulo é o triângulo escaleno. Ele possui 3 lados e 3 medidas diferentes. E por conta disso, então, os seus ângulos também são diferentes. Lados e ângulos são totalmente diferentes. Bem, mas você deve ter visto também outras classificações. As classificações de acordo com o ângulo. Esse tipo de classificação é para a abertura interna, de acordo com a quantidade de abertura que eu possuo. A soma de todo o triângulo, a soma dos seus ângulos internos, sempre é 180. E dessa forma, se eu tiver aí todos os ângulos internos menores do que 90 graus, eu vou ter um tipo de triângulo. Se eu tiver um ângulo reto de 90 graus, eu vou ter outro. E se eu tiver um ângulo superior a 90 graus, vamos ter uma terceira classificação. E dessa forma, um triângulo recebe 2 classificações. Uma que é de acordo com o nome dado devido ao lado e outra como o ângulo. Então, sempre é possível dar 2 nomes a um mesmo triângulo. No slide, eu vou destacar agora o acutângulo. Nesse caso, ele possui 3 ângulos agudos. Então, todos os seus ângulos aqui são menores do que 90 graus. É isso que significa ter ângulo agudo. O próximo exemplo é o obtusângulo. O obtusângulo, ele tem um ângulo maior do que 90 graus. Obtuso indica isso, que ele vai ter um ângulo maior do que 90 graus. E dessa forma, necessariamente, os outros 2 têm que ser menor, porque a soma vai ter que dar 180 graus. E por fim, nós temos aqui o triângulo do tipo retângulo. Ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, que tem essa notação normalmente indicada nesse caso. E você deve estar se perguntando, então, sobre as aplicações disso. Por que eu estou falando de todos esses entes geométricos? Os triângulos, eles são importantes na área da construção civil. A construção de telhados, a construção de torres de transmissão, conforme ilustra no slide, são alguns dos exemplos desse tipo de representação. Então, sempre que você for fazer cálculos de telhados, você vai necessitar ter um entendimento sobre triângulos. E quando você analisar estruturas rígidas, então, como a torre de transmissão, também tem aí a aplicação desses entes geométricos. Dessa forma, você deve estar se perguntando, mas esses são só os entes geométricos que nós temos que analisar? O triângulo ele é relevante devido à sua natureza. Ele é uma estrutura simples, mas que é aplicada em vários contextos do nosso dia a dia. Um outro exemplo de aplicação são os quadriláteros. Antes de destacar sobre os quadriláteros, eu vou mostrar na Câmara de Documentos alguns exemplos, tanto de triângulos quanto de quadriláteros. Aqui eu tenho 2 triângulos de dimensões diferentes. Entretanto, esses 2 triângulos, devido à sua construção, são triângulos do tipo isósceles. Tri é de 3 lados. Quadriláteros já vão ser os objetos de 4 lados. Aqui eu tenho 2 exemplos também. Aqui nós temos um quadrado, onde todos os seus lados são iguais. E também um paralelogramo. Paralelogramo é porque os lados opostos desse objeto, eles são lados paralelos. Então, essa base inferior é paralela à superior, a lateral é paralela à outra lateral. E fazendo um resumo, então, dos quadriláteros, nós temos alguns tipos e eu ilustro no slide a seguir, acompanhe. Então, nós temos o grande grupo dos quadriláteros, que nesse caso são figuras planas de 4 lados, e depois nós temos aqui o grupo dos paralelogramos. Esse é um exemplo, conforme nós já vimos na Câmara de Documento, de um típico paralelogramo. Mas
a definição dele se estende também para os retângulos, também tem lados opostos paralelos, para os losangos, que também tem lados opostos paralelos, e os quadrados. Só que esses outros 3 entes geométricos, eles também possuem outras características. Retângulo tem 4 ângulos de 90 graus, losangos tem 4 lados iguais, e os quadrados têm as 2 características anteriores, ângulos retos e 4 lados iguais. Já os trapézios, eles possuem aí um par apenas de lados opostos paralelos e eles podem ser do tipo escaleno, totalmente diferente, todos os seus lados, isósceles, tem 2 lados aqui que têm a mesma medida, e retângulo, que possui ângulos retos de 90 graus aqui em sua formação. Esses são um resumo desses tipos de formas planas e por meio dessas representações nós temos aí uma síntese. E você deve estar se perguntando por que é importante conhecer essas formas dos quadriláteros. Elas são muito aplicadas nos nossos ambientes internos, principalmente na área de movelaria. Acompanhe o slide a seguir. Aqui eu tenho uma ilustração de uma perspectiva em isometria, que você pode observar aí que muitos dos nossos mobiliários do dia a dia são representados aí por meio de formas que compõem aí os nossos objetos ilustrados. E com isso, então, você pode aí ter um entendimento mais detalhado do espaço bidimensional e aplicar isso também posteriormente no espaço tridimensional. Identificação de objetos. Precisamos, no nosso decorrer do dia a dia, saber o que são objetos planos e o que são objetos espaciais. Quando nós temos um objeto plano, nós vamos identificar ele como polígono. Quando nós temos um objeto espacial, nós vamos identificar ele como um sólido. Então, vamos entender a diferenciação desses tipos de objetos. Acompanhe no slide um exemplo de polígono. Trata-se, então, de uma figura plana, limitada por uma linha poligonal com N lados. Nessa ilustração, nós temos um mosaico que foi representado por diferentes figuras planas, principalmente aí pela composição de triângulos e quadriláteros para formar o todo. E também nós temos aqui um outro exemplo. Esse outro mosaico, ele está aí no tons de cinza, e nesse mosaico nós temos aí a ilustração de aplicações de triângulo para fazer toda a composição. Nesse caso, quando nós estamos lidando com formas bidimensionais, nós temos aí elementos que nós definimos como polígonos na sua forma geral. Entretanto, tem algumas outras composições que formam uma forma espacial e dessa forma nós denominamos de sólido geométrico. Acompanhe no slide a definição. Um sólido geométrico é uma região do espaço, então aqui nós vamos falar do 3D, limitada por uma superfície fechada. Há 2 tipos de sólidos geométricos, os poliedros e os não poliedros. Então, eu preciso ter o entendimento do que seria poliedros e o que não seria poliedros. Os poliedros, então, nós vamos ter aí superfícies planas na formação do objeto tridimensionais. E nos não poliedros, nós vamos ter aí superfícies
curvas. Essa seria a principal diferenciação. No slide eu tenho uma ilustração, uma imagem de um grupo de poliedros que foi representado aí tridimensionalmente por meio de softwares. Já na Câmara de Documentos eu tenho alguns prismas e pirâmides. Então, vamos separar aqui esses objetos. Os prismas e as pirâmides são os dois grupos dos poliedros que você não pode deixar de conhecer. Dentre os prismas, nós temos aí classificações de acordo com as formas da base. Então, ó, esse é um prisma de base triangular. Todo prisma ele tem as bases opostas idênticas. Então, esse é um de base triangular. Esse daqui é um de base retangular, ó, você também é um prisma, e acaba que todas as suas faces são retângulos, então ele também é chamado aí de bloco retangular, mas também é conhecido como paralelepípedo. Aqui nós temos mais um exemplo de um prisma de base pentagonal. Então, nós temos esse outro exemplo, veja que as bases opostas são iguais, e outro que tem a base hexagonal. A característica de todos os prismas é que as suas faces laterais sempre são retângulos, e esses retângulos dependem, então, da dimensão da aresta da figura da base. Então, eu tenho aqui o encontro de duas linhas, nós temos aqui uma aresta, o encontro de três seria o vértice e as faces fechando a figura. Já as pirâmides, eu tenho dois exemplos aqui, uma com a base quadrada, né? E a outra com a base retangular. Nas pirâmides, as suas faces laterais sempre são triângulos. E esses triângulos dependem, então, da dimensão da base para fazer a sua formação. Dentre os prismas, nós temos um especial, que é o cubo. O cubo, ele tem aí todos os lados iguais. Bom, além disso, nós temos um outro grupo, que são os corpos redondos. Eles são os não poliedros. Tem o exemplo da esfera, do cone e do cilindro. Em particular, o cone e o cilindro, eles têm associações com as pirâmides. Então, ó, o cone tem uma associação com a pirâmide. Já o cilindro, ele tem uma associação com os prismas. Por quê? O cilindro, ó, ele tem as bases opostas também com as mesmas medidas, entretanto é um círculo. Similar aqui o que acontece nos prismas, que também tem as bases opostas com a mesma medida. Então, dessa forma a gente consegue fazer essas associações. No slide eu trago mais um exemplo em relação a outros tipos de não poliedros, que não são também chamados necessariamente de corpos redondos. Acompanhe no exemplo. Então, aqui, além dos corpos redondos usuais, que é a esfera, o cone e o cilindro, eu tenho um exemplo aqui de um paraboloide, que é uma forma não poliédrica, que é composta aí por essa forma de representação. E nesse caso, ele é um ente curvo que é definido por uma equação matemática e que é aplicado aí na arquitetura. Você pode investigar que você vai descobrir alguns prédios que foram inspirados nessa representação. Eu trago também algumas imagens para ilustrar a aplicação destes sólidos. O Museu de Arte de São Paulo, o MASP, ele foi inspirado aí em blocos retangulares e também aí é um monumento histórico na cidade de São Paulo que você não deve deixar de investigar sobre ele. O outro exemplo é o Shanghai World Financial Center. Ele foi inspirado em objetos curvos para fazer a sua construção e você pode notar aí a presença de corpos redondos na sua arquitetura. Bem, com isso você tem um entendimento a respeito desses entes geométricos. Planificação e isometria de objetos. Além de você ter um entendimento tridimensional sobre os objetos, é necessário que você também saiba fazer as suas devidas planificações. E é isso que nós vamos analisar na sequência.
Então, aqui eu tenho uma ilustração de uma estrutura e essa estrutura, muitas vezes, você não vai representar ela da forma tridimensional. Você precisa fazer uma ilustração bidimensional desse objeto e também você pode fazer uma isometria e uma planificação, que são os entes aí que nós precisamos entender para fazer a aplicação desse objeto. Bem, mas você deve estar se perguntando como que eu preparo, como que eu faço uma isometria e como que eu faço aí uma planificação. O primeiro passo é observar que nesse caso da estrutura, ela é simétrica. Eu posso traçar um eixo de simetria e analisar apenas uma das partes e entender que a outra, ela vai ser a representação aí por meio de um eixo simétrico. Vamos voltar ao slide. Então, eu posso pegar e traçar um eixo de simetria. Então, eu traço aqui e divido em duas partes. A parte à direita e a parte à esquerda é simétrica. Eu posso, a partir disso, então, fazer a planificação do objeto. Bom, essa planificação, nós vamos fazer a ilustração das faces isoladamente em épura. Vamos usar a linha terra. Essa é uma das formas de fazer essa ilustração. Tem vários modos, você pode definir diferentes cotas e afastamento. E como tem inclinações, por meio da representação dessas inclinações, eu traço algumas linhas terras auxiliares e faço a vista conforme eu estou enxergando a partir da inclinação. Vamos voltar ao slide. Então, vamos então considerar só uma parte. Vamos considerar aqui a parte que está à direita e vamos tirar as medidas. É como se você estivesse indo fazer uma inspeção no local e precisasse representar a medida para que você fosse fazer um estudo posterior. Eu começo, então, definindo uma linha terra principal. Essa linha terra vai ser a de referência. E depois disso, então, eu vou pegar a face lateral e vou desenhar ela em verdadeira grandeza. Ó, veja que ela está inclinada. Então, ela corresponde à parte que nós estamos visualizando aqui na lateral. Bom, mas as outras partes da nossa estrutura, elas estão inclinadas. Então, a partir dessa face lateral, eu traço uma linha paralela, que vai ser uma linha terra auxiliar. A distância dessa linha terra é você que escolhe. O importante é que você consiga representar ela de forma paralela a essa face lateral. E daí você vai pegar a face que está fazendo ligação aqui com a superfície e vai representar aqui, ó, de modo que você mantenha a verdadeira grandeza, tá? Então, essa face ali seria a tirada de medidas desse lado. Eu posso também, utilizando aqui agora o paralelismo da outra face, essa outra que estaria compondo o objeto, eu vou representar. Aonde você vai representar também é uma escolha sua. Aqui foi feito um deslocamento e foi traçado uma linha, outra linha auxiliar. E essa linha auxiliar, ó, corresponde então à vista que você está fazendo aqui da parte que representa essa viga. E a partir disso, então, considera aqui, ó, a aresta da face lateral que você tomou como referência para fazer o seu desenho. E você vai manter aqui o paralelismo. Por quê? Quando você unir o 3D, essa aresta que você tem nessa vista, ela é a mesma que está na vista principal, que você está tomando como referência. Então, essa linha é a mesma linha que está aqui, por isso que a gente mantém o paralelismo. Então, essa linha terra auxiliar que você construiu, ela é para manter essa ligação entre esses dois objetos. Bom, depois ainda falta, para tirar as medidas desse objeto, a parte que está aqui apoiada na estrutura na parte superior. Foi considerada aqui uma linha de referência, ó, essa seria a medida que eu tenho que tomar como base, foi projetada aqui na parte inferior. Poderia ser em outro local? Poderia, não há nenhum problema. Foi escolhida essa posição para fazer a projeção. Por que aqui? Porque depois eu tenho a parte inferior e aí já faz uma correspondência com ela aqui nessa parte para fazer aqui, ó,
a indicação das medidas, tomando como base o dimensionamento da face principal. Então, o que eu tenho aí como referência para você? Sempre que você tiver superfícies inclinadas, você toma uma vista principal como referência. Esses distanciamentos que foram utilizados para fazer a tomada de medidas, é você que determina. Então, não existe uma única forma de você definir aí. E também a localização dessas linhas terras auxiliares, conforme a inclinação do objeto, você também pode dimensionar no seu espaço. E a partir disso, você toma todas as medidas em verdadeira grandeza. É isso que é importante quando você vai representar um objeto real. E isso é uma ferramenta, se você está lá com uma prancheta, fazendo a inspeção num local, você já aprendeu a fazer os croquis com essa técnica de desenho, você já vai tirando as medidas de forma correta e mantendo a verdadeira grandeza, aplicando uma escala adequada para a representação do objeto. Bom, e a outra forma de representação, qual seria? Seria a isometria. Então, complementando a ilustração anterior, eu posso fazer a representação tridimensional em verdadeira grandeza. Iso, ela vai tratar aí da grandeza em 3 dimensões. E você tem aqui a sua estrutura ilustrada num bloco retangular, na qual você tem aí as dimensões totais do objeto, seria como se fosse um 3D. Você faz uma linha mais forte para o seu objeto. Aqui nessa imagem ela não está destacada, mas eu recomendo que você faça linhas de construção apenas no bloco retangular e o objeto em si você faça um destaque mais forte. E com isso, então, você tem as ferramentas necessárias para você, num estudo posterior, você foi em loco, tirou as medidas, no estudo posterior você consegue fazer essas aplicações. E para que mais serve, por exemplo, a representação em isometria? Além de você fazer essas ilustrações de peças, elas também podem ser aplicadas na representação de croquis tridimensionais. Então, na Câmara de Documentos, eu trago um exemplo, nós vamos mudar aqui para a outra representação, de um croquis que foi feito em perspectiva isométrica, e nessa representação em perspectiva você observa aí que foi também mantido as proporções reais do objeto. Então você consegue ter um entendimento de que as representações em verdadeira grandeza, elas nos auxiliam então a fazer a representação tridimensional. O que mais nós podemos fazer para ilustrar um objeto? Outra forma é você fazer a planificação. Então, além de você tirar as vistas do objeto por meio dos planos inclinados, como nós vimos anteriormente, e fazer a representação em isometria, você pode fazer a planificação. Então, vamos voltar ao slide. Nesse exemplo, nós tomamos a base de apoio que está aqui na nossa estrutura e tomamos aqui como linha de referência. A partir disso, se mantém a proporção e verdadeira grandeza de todas as faces, ó. E nós temos aqui, ó, as partes inclinadas e também as partes laterais do objeto, formando aí uma representação em escala reduzida em verdadeira grandeza desse objeto. Dessa forma, então, nós temos, por meio do recurso da planificação, como representar tridimensionalmente o objeto. Voltando ao exemplo do monumento da Cruz Caída, se nós tomarmos aí como base o tronco do apoio que nós temos aqui da cruz, aqui tem um exemplo de planificação similar ao da estrutura, na qual a gente toma como a base o que está apoiado no chão, e nas laterais nós temos aí a ilustração das faces planificadas. E com isso você tem mais um recurso para o entendimento da forma tridimensional do objeto. Situação-problema. Para desenvolver essa situação-problema, nós vamos retomar o monumento da Cruz Caída, mas nesse momento eu vou convidar você a fazer
exploração pelo Street View. Eu vou fornecer o link pelo QR Code, então você pode acessar e explorar esse objeto. Bem, se você já acessou, então vamos aqui fazer a exploração juntos. Então, esse é o monumento da cruz caída, ele vai ser objeto da nossa situação problema. Aqui pelo Street View, você consegue se movimentar, se aproximar, observar esse objeto. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um pilar, ele é um tronco aí de uma pirâmide, se for analisar as características geométricas dele. E o monumento, ó, ele está apoiado de uma forma inclinada. Aqui nós temos os braços da cruz, está apoiada aqui no suporte, e também um outro bloco inclinado que também está apoiado. Com tudo isso, então, você consegue identificar esse monumento, que é o nosso objeto de estudo da nossa situação problema. Então, vamos voltar ao slide. Você observou que no movimento da cruz caída é composto por outros elementos, como o corpo principal, então nós temos o corpo da cruz, e também com os braços e a cabeça, e uma estrutura inclinada de apoio. Esses elementos podem ser entendidos como objetos inclinados formados por superfícies inclinadas, os quais nos exigem diferentes análises, consequentemente, formas diferentes de se trabalhar. Então, nós temos aí uma ilustração do monumento, numa foto, numa imagem representativa, e com isso, então, nós conseguimos definir os entes geométricos que nós estamos analisando. O apoio, esse é o nosso apoio. Aqui nós temos o braço e nós temos aqui o corpo, além desse plano inclinado, esse bloco inclinado que está aí no monumento também. Como profissional da área projetual, você é responsável por descrever graficamente um monumento visando a interferência projetual de reforma. Sendo assim, depois de termos feito a representação da coluna vertical do monumento, será necessário também descrevermos os braços da cruz. Então, dessa forma, como nós podemos aplicar os conceitos da geometria na ilustração dessas partes desse monumento? Eu vou dar um exemplo do que nós já temos estudado na disciplina de como fazer uma representação geométrica. Acompanhe no slide. Então, uma das formas que a gente pode fazer é tomar cada plano inclinado que nós temos aí, nós podemos fazer a ilustração por meio dos planos de topo. O que é um plano de topo? Eu vou pegar um objeto que está inclinado, eu vou posicionar ele num plano, no espaço tridimensional. Eu vou analisar qual que é o ângulo que vai ser projetado no plano vertical. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo de inclinação. Esse ângulo de inclinação deverá ser o mesmo que nós vamos utilizar aqui na linha terra. Então, aqui eu tenho que ter o mesmo ângulo que está lá no espaço tridimensional. A partir disso, eu vou considerar os vértices do meu objeto e as distâncias que ele está até o plano vertical. E eu vou utilizar essas medidas como referência. E a partir disso, eu vou representar o meu objeto, no caso é o nosso retângulo, em verdadeira grandeza. Então, essa seria uma ilustração de como representar os planos inclinados. Isso seria o exemplo para uma única face. E tem outros recursos. Vamos continuar analisando o exemplo. Considerando aí os braços da cruz caída, nós podemos pensar aí em mudanças de plano de projeção também como referência para fazer o desenho. Então, nós vamos ter aí escolher uma parte do monumento, você vai representar a linha terra principal,
você considera aqui um plano de topo de referência com um ângulo em relação ao objeto e a partir desse plano você vai, esse deslocamento, você vai considerar a face em verdadeira grandeza e vamos usar linhas paralelas, ó, para fazer as projeções do objeto no 2D. E com isso, então, você sempre usa o paralelismo e essas linhas projetantes para fazer a referência. Então, essa seria uma das formas de fazer a representação dos planos inclinados de monumentos como o que foi ilustrado. Aplicações na arquitetura. Nesse momento é a hora de você participar da nossa aula. Eu vou deixar uma questão de reflexão e na sequência nós retornamos para discutir. Acompanhe. Quais são as aplicações de sólidos geométricos e planificações na arquitetura? O entendimento sobre os sólidos geométricos, as suas planificações, bem como as faces planas que compõem o objeto, são muito usuais, principalmente quando você está no desenvolvimento de ideias projetuais. Um exemplo de aplicação que você vai se deparar é na construção de maquetes, por exemplo. Acompanhe na ilustração. Quando você vai fazer uma construção de uma maquete, você precisa representar em uma escala reduzida as suas ideias projetuais. E nesse momento, como que você vai confeccionar muitas das peças? É por meio das planificações, você considera aí as faces do objeto, você faz a planificação e faz moldes, e a partir desses moldes você consegue fazer então a representação da maquete. Eu trouxe o exemplo aqui de um molde que eu fiz bastante simples, mas que também pode ser utilizado como referência para você fazer a representações em maquete. Acompanhe na câmera de documentos. Então, aqui nós podemos fazer o dimensionamento do seu molde, como você quer fazer o corte da peça que você vai reproduzir em maquete. Pode fazer a dobra deles de outra forma também. E depois, se você for fazer o fechamento, então você vai, claro, depois você vai fazer o acabamento. Aqui eu estou trabalhando com papel mais rígido e dessa forma eu consigo, por meio da planificação e fechamento,
fazer as partes conforme o dimensionamento que eu quero e trabalhar aí com escala. Então, por meio do entendimento das planificações e da composição dos sólidos, eu vou fazendo as minhas peças unilaterais e depois eu vou fazendo a composição do todo. Bom, aqui é um exemplo fazendo com papel. Mas você pode perceber que isso pode ser aplicado na madeira, pode ser aplicado de outras formas também. Depende, então, do seu entendimento sobre a geometria espacial e também sobre a planificação de objetos. Planificação de poliedros. Uma das ferramentas que a geometria nos proporciona é entender como que eu faço a planificações dos sólidos já existentes. Então, eu consigo já ter formas definidas e o entendimento de como seriam as suas representações. E é isso que nós vamos explorar nesse bloco. Acompanhe. Quando nós fazemos a planificação de um objeto, nós temos que a superfície de um poliedro, ou seja, de uma forma tridimensional, composta por polígonos, pode ser projetada sobre um plano, sendo que cada uma das faces do poliedro, ele vai ter pelo menos um lado em comum com a outra face. Esse entendimento, ele permite que você faça várias formas diferentes de planificação, desde que a formação do objeto tridimensional se constitua depois se você fizer a volta, o retorno. Então, você faz a planificação, mas você tem que fazer novamente a composição, tem que estar relacionada. Eu vou trazer alguns exemplos de planificações, observe no seguinte slide. Então, aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrangular apoiada num cubo. Dessa figura tridimensional, 3D, eu posso ter um primeiro exemplo de planificação que vai fechar e formar a forma espacial novamente, ou eu posso ter essa segunda planificação que também pode fechar e formar a forma espacial novamente. Eu consigo transformar qualquer uma dessas duas planificações no meu objeto. Por essa razão é que a planificação ela não é única. A planificação ela necessariamente precisa estar em correspondência com o objeto tridimensional. Agora eu vou convidar você a ver uma ilustração. Nós vamos trabalhar aí com um link. Eu vou convidar você a acompanhar aqui na nossa câmara de documentos o exemplo. E nesse link nós vamos ilustrar uma planificação de prisma. Bem, então vamos acessar o link. Bom, dentro desse software, nós conseguimos movimentar o objeto e manipular aqui algumas das suas dimensões. Observe que aqui eu tenho um prisma de base hexagonal e eu consigo aqui mudar o número de lados da base e conforme eu vou modificando o número de bases, número de faces, de arestas da base, eu vou tendo outras formas geométricas. Então, tem um prisma de base triangular, um prisma de base quadrangular, depois pentagonal, hexagonal, heptagonal e assim sucessivamente. Então, eu consigo variar aqui até 10 lados, tá? Então, o prisma, ele vai ter essas variações. Eu também consigo modificar a sua altura. Então, eu dimensiono e modifico a sua altura. E a última ferramenta que nós temos é a planificação. Então, aqui foi programado um exemplo de planificação para o prisma. E conforme eu for modificando, por exemplo, o seu número de lados, ó, ele vai ajustando. Para cada tipo de prisma, eu vou ter uma planificação diferente.
Veja que na planificação do prisma, independente da sua quantidade de lados que eu tenha, na base, sempre vão formar retângulos na sua lateral. Essa é uma característica dele. Modificando a altura, então nós fizemos aí a exploração deste sólido. Um outro exemplo que nós temos, que nós podemos analisar a planificação, são as pirâmides. As pirâmides também são usuais, nós podemos destacar aí as pirâmides do Egito, que são muito famosas. Tem o Museu do Louvre, que também foi inspirado aí, uma parte dele em formato de pirâmides. E nós temos aí algumas aplicações cotidianas que podem ser ilustradas por meio disso. Vamos então no slide e vamos entender aqui um exemplo de planificação. Nesse caso, a pirâmide, a característica dela, ela vai ter uma base. O tipo da base é que vai determinar o nome da pirâmide. Então, essa é uma pirâmide de base hexagonal. Sempre preciso definir o nome de acordo com a base. E a característica da pirâmide é que nós vamos sempre ter uma convergência aqui para um único vértice para todas as arestas da base. Quando eu vou planificar essa pirâmide, eu tenho, por exemplo, esse primeiro formato que representa essa pirâmide. Se eu fechar ela, vai formar novamente o tridimensional, ou eu tenho essa outra possibilidade. O importante é que haja correspondência entre esses dois objetos, de modo que possamos, então, fazer a construção tridimensional e ilustrar aí o 2D associado ao 3D do objeto. Essa é a principal característica que nós temos que ter quando nós estamos fazendo esse tipo de representação. Então, quando você estiver aí analisando o sólido, você precisa sempre fazer essa correspondência. Eu vou convidar você novamente a explorar um link, vou compartilhar aqui na câmera de documentos, e nós vamos fazer uma análise da representação de uma pirâmide. Então, vamos explorar o link. Essa é uma representação do tetraedro. O tetraedro é um tipo de pirâmide que ele tem todas as faces triangulares. A sua base é um triângulo e as suas laterais são também formadas por triângulos. E todos os triângulos, eles, devido a essa característica, ele tem um nome diferenciado. Então, aqui eu tenho a minha base. E a animação, ela vai ilustrando, ó, você pode ampliar, como é o comportamento, então, dessa representação do tridimensional e da planificação desse tipo de objeto. Dessa forma, então, nós vimos a ilustração de mais um sólido que foi planificado e você tem aí um entendimento de como é o procedimento de planificação. Então, você pode ter autonomia na hora de fazer esse tipo de representação, desde que exista a correspondência do objeto planificado com o objeto tridimensional. Planificação de objetos com planos inclinados. Existem diferentes tipos de composições de objetos. Então, algo que está no nosso cotidiano, no dia a dia, ele pode ser inspirado em formas irregulares, formas inclinadas, formas curvas, e nós precisamos ter um entendimento de como fazer as suas planificações. Então, vamos acompanhar mais um exemplo no slide e vamos entender como que eu posso fazer as mudanças de plano de projeção para a representação das superfícies inclinadas e fazer a planificação. Então, aqui eu tenho um monumento muito comum nas cidades e esse monumento, ele tem aqui planos inclinados nas suas laterais. Quando eu tenho planos inclinados, nós podemos fazer a retirada das medidas usando as linhas terras e as linhas terras auxiliares que caracterizam a mudança de plano de projeção. E depois que você fez a tomada de medidas em verdadeira grandeza, você pode fazer, então, a planificação usando uma escala adequada. Então, vamos ver como ficaria a resolução desse exemplo. No slide a seguir, nós temos, então, a tomada de medidas.
Foi escolhido, então, uma linha principal. Essa linha terra principal está associada aqui, ó, com essa posição do objeto. Então, você foi lá, vai fazer a tirada de medidas. E, a partir disso, foi escolhida uma medida de cota e uma de afastamento. Essas medidas aqui é escolhida. Quem está fazendo o desenho que determina. Foi tomado como referência essa vista lateral do plano inclinado, ó. Então, essa seria a vista de referência. Ela foi desenhada aqui na lateral, tá? E, a partir dela, vai se manter um paralelismo em relação às outras. Aqui você precisa considerar essa parte aqui achurada, tá? Para fazer a composição. Aqui no desenho, no autor do livro, ele não construiu dessa forma. Então, aí no seu slide, você constrói aí de forma que aqui também fique inclinado, que seria essa aresta aqui do objeto, ó, tá? Bom, então fazendo o ajuste, aqui também vai ter que ser achurado, ok? Fazendo a correspondência. Bom, então vamos ter o entendimento aqui da representação das vistas. Uma vez que eu tenho essa aresta aqui destacada, como sendo comum da vista lateral e da vista frontal, então nós vamos construir uma linha terra paralela a essa parte inclinada e vamos representar a vista frontal aqui em verdadeira grandeza. Na parte superior, ó, também tem uma aresta que é inclinada, que seria aqui, ó, nessa posição que nós temos aqui. E foi construída uma outra linha terra auxiliar para que a gente pudesse fazer aqui a base da vista superior em verdadeira grandeza. E a base inferior foi projetada logo abaixo. Com essas tomadas de medidas, é possível, então, fazer a planificação do objeto. Então, foi construído e foi utilizado o conceito de simetria. Então, aqui, ó, essa representação é a face oposta que nós temos aqui da lateral e foi utilizado o conceito de simetria. Não foi tirado as medidas dela, mas foi entendido que ela é simétrica anterior. E com isso, então, foi tomada as medidas do objeto e feito a sua planificação. Sendo essa, então, uma das ferramentas que nós temos aí como recurso para fazer o desenho, né, a ilustração do objeto tridimensional. Bem, para nós trabalharmos mais com esse conceito, eu vou usar um software agora para mostrar para você como que você pode fazer a planificações de diferentes objetos. O nome do software é Poly, eu vou mostrar na câmera de documentos. Ele tem uma versão demo, tá? Então essa é a versão gratuita. E aqui você tem algumas categorias de sólidos. Então, sólidos de Platão, sólidos arquimedianos, sólidos prismas e antiprismas, sólidos de Jones, vários deles. Tá, aqui você está vendo uma vista planificada. Quando você faz a animação, você estava vendo uma única face porque está em projeção. Quando você movimenta, deixa eu fechar o objeto. Então, aqui você tem um tetraedro, que é uma figura que nós temos tridimensional. Você pode planificar e vai ter a sua planificação associada. Não, mas vamos pegar alguns objetos diferentes. Aqui eu tenho uma pirâmide de base triangular. Aqui você também consegue fazer essa animação. E explorar esse sólido. E você deve estar se perguntando, mas tem outros elementos mais sofisticados? Tem, você tem vários outros elementos. Aqui tem vários exemplos com secções, com cortes. E você consegue fazer, então, as suas respectivas planificações. Também tem aqui as geodésias que se assemelham às cúpulas. Então, aqui nós temos um exemplo, ó, de uma geodésia. É muito utilizada em estruturas metálicas. Então, você consegue fazer a planificação desse tipo de objeto. Então, fica aí uma dica. Posteriormente, você pode explorar mais esse recurso e entender também como aplicar os conceitos relacionados com a planificação de objetos. Bem, então,
fica como orientação você sempre analisar os tipos de representação tridimensional que você tem para que você faça aí a representação correspondente na forma planificada. Planificação de objetos curvos. Então, nosso próximo tópico a discutir é a respeito dos objetos curvos. Bem, nós temos aí alguns entes geométricos que são bem definidos, como os cilindros, os cones, as esferas, e nós podemos então interpretar como seriam as suas planificações. Então, nós temos aí a ilustração de um cilindro. O cilindro, ele se assemelha então aos nossos objetos, vamos considerar o prisma, ele se assemelha ao prisma. A diferença é que a sua base, ele é formada então por um círculo, e devido a ser formado por um círculo, ele tem aí a associação com duas bases e um retângulo. Eu vou compartilhar o link que eu estou disponibilizando pelo QR Code. Você pode acessar que a gente vai poder manipular essa planificação. Então, explorando aqui a planificação do cilindro. Então, esse é o link. No cilindro, o que eu tenho de característica? Esse círculo ele tem um raio pré-definido. Então, nesse exemplo, eu consigo manipular o tamanho do raio. E conforme eu manipulo o tamanho do raio, eu vou tendo uma planificação diferente. Eu consigo também modificar o tamanho da sua altura. Então, conforme eu modifico a sua altura, você percebe a parte que está associada com essa parte da representação. Quando você vai fazer um cilindro, essa parte lateral tem necessariamente o dimensionamento do comprimento da circunferência. Então, essa parte aqui está necessariamente associada com o comprimento da circunferência do objeto. Um outro corpo redondo que nós podemos explorar é o cone. Então, eu vou solicitar que você acesse o próximo QR Code, que nós também vamos fazer a exploração desse outro objeto. Então, fazendo a exploração, vamos alterar o link. Então, aqui nós temos o cone. O cone, ele também tem a... Perdão, mas acho que nós perdemos a conexão. Vamos tentar novamente. Bom, eu não vou conseguir, mas eu vou falar no slide e você vai acompanhando, manipulando no seu QR Code. Vamos voltar ao slide. Você pode manipular, então, se você está com o link aberto. O que nós temos aqui no cone? Nós temos aqui uma base circular, e nessa base circular, nós vamos ter, na hora de planificar, um círculo. E o que tem de diferente desse objeto? É que a sua planificação vai ser essa base circular, e quando você abre a lateral, isso daqui vai formar um setor circular. Então, você vai ter uma parte de um círculo e uma base circular. Essa seria a característica em relação à planificação do cone. No link que você está acessando, então você vai conseguir visualizar aí que para o cone que você está utilizando, você tem uma base que é um círculo, e aqui é o destaque em relação ao setor. Bem, desse modo, então nós conseguimos ilustrar, né? E com isso nós podemos manipular esse objeto. Voltando à câmera de documentos, então aqui eu tenho o meu cone. Conforme eu vou
abrindo, né, formando tridimensional, eu consigo aí fazer a modificação. Bom, conforme eu mudo o raio também, ó, mudo o dimensionamento e conforme eu mudo a altura também muda o dimensionamento. Então, essa seria a exploração que nós temos em relação a esse objeto. Outras superfícies curvas, você precisa fazer um estudo mais detalhado a respeito da sua representação para que seja possível, então, fazer a sua planificação. E o importante é sempre lembrar que precisa ter correspondência entre o objeto planificado e o objeto tridimensional. Isso é o que é mais relevante na hora de fazer o uso dessa ferramenta. Então, vamos discutir a situação problema e vamos retomar o nosso monumento da cruz caída. Vamos voltar à câmera de documentos, acompanhe. Então, esse é o nosso monumento da cruz caída e nós temos aí o nosso pilar, que é a base desse monumento, o corpo da cruz, os braços da cruz e a cabeça da cruz e também uma parte inclinada. Então, nós vamos discutir a respeito desse monumento na retomada dessa situação problema. Vamos ao slide, acompanhe comigo. Você irá avançar no nosso estudo do monumento da cruz caída. Certamente você se lembra que fizemos representações da coluna vertical e dos braços da cruz. Agora vamos para a nossa última parte da representação, que é o corpo da cruz. Então, vamos buscar aí com o entendimento geométrico de como fazer essa representação. O objeto, ele está aqui apoiado de uma forma inclinada. Então, eu tenho que tomar um certo cuidado na hora de ilustrar a sua representação tridimensional. Dessa vez, nós estamos lidando com um objeto que, além de possuir superfícies inclinadas, está apoiado em um plano pelo vértice, de forma incomum. Sendo assim, como você fará para descrevê-lo? Bem, considerando então o monumento, as superfícies inclinadas, quando estudamos os tipos de planos e de objetos apoiados nos planos, notamos uma grande variedade de formas e posições que esses ocupam em relação aos seus diâmetros. A superfície inclinada, como vimos, refere-se a qualquer superfície que não esteja paralela, nem perpendicular a um dos planos de projeção. Essa superfície, relembrando, pode ser um plano, pode ser uma face plana lateral superior ou inferior de um objeto. Então, como que nós podemos ilustrar isso? Essa parte que está apoiada em um único vértice, nós vamos considerar ela apoiada na linha terra, então vai tomar aqui como referência. E depois disso, você vai analisar o ângulo de inclinação. Então, você tem que considerar o ângulo de inclinação em relação ao solo. Então, nós temos aqui a linha terra principal e aqui, ó, eu tenho que ver aí esse ângulo de inclinação. E a partir disso, eu começo a desenhar a face principal, né, que nós vamos tomar como referência em verdadeira grandeza. Com isso, nós vamos manter aqui um paralelismo devido ao nosso tipo de objeto. E as próximas, depois que definiu essa primeira face, as outras vão depender então do paralelismo. Então, nessa aresta, nós vamos construir uma linha terra auxiliar. A distância para essa linha terra é você que define. E vamos pôr aqui a outra parte do objeto, que também deverá ser em verdadeira grandeza, devido a manter essa inclinação. E vamos tirar a medida da vista superior, que foi projetada aqui inferiormente, ao lado da vista inferior.
Então, essa seria a orientação para fazer uma das ilustrações a respeito desse objeto. Existem outras formas? Existem. Entretanto, a escolha, né, do ângulo de referência e o vértice de apoio, isso é a base para fazer o desenho e manter aí a representação correta. O distanciamento que você dá das outras faces ou posição que você coloca ela ali no desenho, isso é você que decide. Com essas medidas, então, nós podemos tomar aí como referência e fazer a planificação do objeto. Acompanhe no slide. Então, aqui, depois que você tirou as medidas das faces e fez aí as mudanças de planos de projeção, você consegue tirar aí como referência essas medidas, tomando como base a vista principal e representar a planificação desse objeto na forma tridimensional. Então, ficou aí a ilustração a respeito de como aplicar os conceitos da geometria plana especial e espacial na representação desse objeto. Agora nós vamos para o momento de interação, de você participar do nosso encontro. Eu vou acompanhar os questionamentos no chat e na sequência nós já retornamos. Bom, nós tivemos várias contribuições no chat, eu vou compartilhar com vocês e vamos discutindo então no decorrer das falas. Então, lá de Belo Horizonte, o Antônio Carlos, ele colocou o seguinte: o aluno Darlan falou sobre os desenhos de imóveis e a aluna Ana Luísa falou também sobre ser usado na volumetria da arquitetura. Essa contribuição é a respeito da questão que eu fiz sobre a aplicação dos sólidos na arquitetura, na qual eu dei a ilustração da maquete, mas nós usamos isso constantemente. Você precisa ter um entendimento em relação à geometria plana espacial, porque ela é base de toda a sua produção arquitetônica daqui para frente. Vamos para o próximo. Lá em Dayatuba, São Paulo, o próprio monumento usado para a aula são elementos sólidos geométricos conectados, formando uma espécie de escultura arquitetônica. Considerando que os arquitetos podem projetar monumentos, já vemos aí a geometria descritiva efetivamente aplicada.
O exemplo que nós utilizamos na aula também está no seu livro didático, ele é uma referência então para o nosso encontro e realmente é uma composição de sólidos, priorizando aí planos inclinados, que foi o tema da nossa discussão para fazer as adequações aí nas representações, principalmente na tomada de medidas, quando você vai em loco e precisa fazer a retirada dessas medidas de modo que garanta a verdadeira grandeza e também na sua planificação do objeto. Vamos ao próximo. Indaiatuba tem os seguintes comentários. Poliedros, em geral, podem ser, inclusive, instrumentos de estudos e inspiração para objetos, dizem os alunos de Indaiatuba. Isso mesmo, você não vai conseguir deixar de lado uma análise se você não considerar os entes geométricos. Por isso que você precisa entender, ter uma noção do que é uma representação bidimensional, uma tridimensional e a associação desses dois elementos que pode ser a representação de um único objeto, mas de formas distintas. Voltando ao slide. O Igor Faria Tavares, o aluno Fernando Guzmão, de Salvador, Iguatemi, pede o nome do nosso software. Eu vou compartilhar aqui na sequência, tá bom? E os alunos estão agradecendo, elogiando aí a didática da aula, usando GeoGebra. Eu também agradeço a vocês, tá? Sou muito grata à participação de todos, vocês têm sido muito ativos aqui na aula, continuem estudando e se dedicando, que é dessa forma que a gente vai aprimorando os nossos conhecimentos. Eu já tinha trago o link, mas eu deixei para esse momento final. Esse é o PoliPro, tá? Ele está disponível nesse site. Quando você acessa, você vai ter vários softwares da área da matemática, inclusive tem um que é específico de geometria descritiva. Se vocês quiserem explorar os outros softwares, fica à vontade. Mas eu baixei esse aqui, ó, que é o Poli, e ele é a versão demo. Então, você tem como registrar, autenticar e comprar a versão paga, mas essa parte que eu utilizei na aula é a versão gratuita. E você pode fazer o download e, como vocês viram, tem muitas atividades lá que você pode desenvolver explorando sólidos. Então, eu trouxe alguns casos aqui para a aula, mas você pode ir lá e ver muitas composições diferentes. Está em língua inglesa, mas isso não é um obstáculo. Você vai explorando, que é bastante intuitivo. Como estudo complementar, eu vou deixar um link. Esse link é para você aprimorar, você vai fazer isso posteriormente, não é nesse momento da aula, mas é para você aprimorar aí os seus entendimentos sobre a geometria plana e espacial. Então, fica aí como uma dica de estudo para que você posteriormente acesse, está no seu slide, você tem aí registrado, então você pode fazer isso posteriormente. E com isso, então, fica aí a minha dica para você explorar tudo o que nós aprendemos a respeito desse tópico e utilizar isso posteriormente nos seus projetos. Recapitulando, então, o nosso encontro de hoje, nós discutimos sobre as formas planas, tivemos o entendimento dos triângulos, dos quadriláteros, dos polígonos como um todo. E depois, partindo disso, nós trabalhamos com as formas tridimensionais, com os sólidos, sejam eles poliedros ou não poliedros, e vimos as principais características a respeito disso. Posteriormente, o nosso foco foi trabalhar com as planificações de diversos tipos de objeto, varrendo o máximo de exemplos possíveis no decorrer da nossa aula. E teve exemplos também que recorreu ao uso da isometria, que é uma forma de se tirar as medidas do objeto tridimensional em escala e fazer a representação 3D desse objeto. Segue aí a referência da disciplina e que você possa, então, ter acesso ao seu material didático e fazer a complementação dos seus estudos. Eu agradeço a todos que estiveram aqui comigo nesse encontro. Foi muito bom a interação de vocês, a participação, e que nós possamos, então, participar novamente no próximo encontro. Obrigado aos tutores que mediaram a nossa aula e, para vocês todos, uma boa semana de estudos.